Boa tarde, meus irmãos amados e amadas do Senhor. Shalom. Bom dia para quem ainda não almoçou, né? Já passa do meio-dia. Para quem já almoçou, boa tarde. Para mim que ainda não almocei, então ainda bom dia. Graça e paz. Meus amados, eu trouxe uma palavra para compartilhar aqui com vocês. Uma palavra assim tremenda, né? Ontem eu fui na igreja, né? Claro, como sempre, todos os domingos a gente vai na casa do Senhor para levar para Ele gratidão, para levar para Ele nosso louvor. E muito pelo contrário do que as pessoas pensam, elas vão na casa do Senhor para pedir, né? É o pensamento de cada um. O meu pensamento é esse. Eu vou para levar o meu louvor e a minha gratidão a Deus por tudo que Ele é na minha vida. Então eu fui para levar para Ele a minha gratidão, o meu louvor. E engraçado que ontem meu esposo ele não estava em casa, que ele tinha ido trabalhar. Então nós precisamos dispor do ônibus da igreja. Glórias a Deus, né? Que os nossos pastores eles disponibilizam ônibus para quem não tem automóvel. E pro meu caso, né? Para as pessoas que nem eu, assim, que a gente tem um automóvel só. Mas amém, glórias a Deus, né? Que Deus nos abençoe com esse automóvel. E então eu fui de ônibus, mas como fazia já um tempinho que eu não ia de ônibus, ele mudou a rota e eu não sabia disso. Então no lugar que a gente estava esperando o ônibus, ele não passou. E eu não queria voltar para casa sem ouvir uma palavra do Senhor. Como a igreja que eu congrego é longe, não daria tempo de eu ir de pé, porque por causa já tinha passado o horário. E então por esse motivo nós estávamos de frente com uma outra igreja. E porque a palavra do Senhor ela é clara quando diz: não importa a casa que você congrega, o que importa é você estar buscando a palavra do Senhor, o que importa é você estar debaixo da presença de Deus. Então não importa, até mesmo porque quando Jesus voltar ele não vai buscar a igreja, né? Ele vai buscar a igreja que somos nós, eu e você. E aí então por esse motivo as minhas crianças ficaram divididas, né? 2 queria, 2 não queria. E eu falei: nós não vamos voltar para casa sem ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos aqui, então é só atravessar a rua e entrar na igreja. Eita glória! Então nós atravessamos a rua e entramos na igreja. E nossa, que palavra tremenda! Eu vou falar para vocês. Toda vez que nós escutamos a palavra do Senhor, ela vem de um modo diferente, com outro entendimento. E ontem, nessa igreja, o pastor ministrou essa palavra de um jeito tão simples. Não que das outras vezes não fosse simples, mas eu não sei como eu estava preparada para receber ontem a palavra, porque essa palavra ela veio pela primeira vez na vida e eu tive um entendimento bem diferenciado dos outros. E então o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu não posso deixar passar. Eu tenho que compartilhar com os meus irmãos. Eu tenho que compartilhar com os meus irmãos, porque às vezes você aí do outro lado precisa tanto ouvir essa palavra do jeito que eu precisei ouvir ontem. Então Deus ele é tão bom, tão maravilhoso, que o Espírito Santo foi ministrando. Eu falei: Senhor, mas eu postei ontem e tal. É difícil, viu, estar aqui gravando esse vídeo. É complicado, não é difícil eu fazer o vídeo em si para você, mas eu não tenho intimidade com câmera, eu não tenho intimidade, é muito complicado, mas Deus ele dá graça, né? Então, debaixo da graça do Senhor, e porque a gente, assim, eu tenho muita vergonha, mas os tímidos não herdarão o reino dos céus, e eu quero, oh, glória a Deus, aleluia, com certeza eu quero herdar o reino dos céus, aleluias, né? Então eu vou compartilhar com vocês essa palavra tão tremenda que o Espírito Santo de Deus ministrou ontem no meu coração através daquele pastor. Glórias a Deus pela vida daquele pastor. E então está lá no livro de Mateus, está no capítulo 14, do versículo 22 em diante, que diz assim, ó: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco
e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Ontem eu ouvi a palavra que o pastor ministrou, foi até o versículo 29, mas o Senhor ministrou no meu coração para que eu pudesse ir até aqui o 31. Amém? Olha que palavra forte, que palavra tremenda, né? Imaginem vocês, eu fiquei imaginando, imagina aquela escuridão, aqueles discípulos ali dentro daquele barco, e aquela tempestade terrível, e aquele barco para lá e para cá, a ponto de virar, e de repente, do nada, eu imagino que naquela escuridão, quando Jesus apareceu ali por sobre as águas, eu imagino aquela luz, né? Clareou, então aqueles homens já estavam apavorados naquela tempestade, e de repente aí Jesus aparece, e aí eles não sabem quem que é. É um fantasma? Então aquele alvoroço entre eles, quem será que é? Um fantasma, será? Então aquele medo. Então Jesus já falou para eles: "Não tenham medo, não temam, porque sou eu, é Jesus." E Pedro, olha só a ousadia de Pedro. Olha a ousadia de Pedro. "Senhor, já que é tu mesmo, então mande-me ir até tu, né?" E ele fala: ele fala para Jesus: "Já que é o Senhor mesmo, então faça com que eu vá até você." E aí Jesus: "Não tenha medo, pode vir, venha, eu estou aqui." Então Pedro teve uma ousadia de sair do conforto, porque dentro do barco, por mais que estivesse lá sacolejando, balançando para lá e para cá, eles estavam dentro do barco, estavam amparados ali dentro do barco. Eles estavam, de alguma forma, eles iam para o outro lado, em terra firme, dentro daquele barco, eles estavam no conforto dentro daquele barco. Mas aí Pedro falou: "Já que é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até o Senhor." E Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia: "Então venha, Pedro, venha até mim." Meus queridos, o Senhor está falando isso para mim, para você. Venha até mim, vem aqui, eu estou aqui. Então Pedro saiu de dentro do barco e foi caminhando por sobre as águas. Olha aqui, presta bem atenção, olha o que o Senhor diz para mim e para você nessa hora, nesse momento. Olha só, Pedro, ele estava focado ali, no Senhor. Ele estava ali olhando para o Senhor. E o Senhor está lá: "Vem, Pedro." E Pedro ali caminhando por cima das águas. Olha que ousadia! Eu não vejo nenhum livro da Bíblia, em nenhum outro lugar, fala que alguém andou por sobre as águas como Pedro andou. E aí Jesus está ali: "Vem, Pedro, vem aqui, eu estou aqui." E Pedro foi caminhando por sobre as águas, mas por causa de uma distração, eu acredito que tenha dado aquele trovejão grande, aquele relâmpago, e Pedro assustou. Ele esqueceu que Jesus estava diante dele. Pedro esqueceu que Jesus estava ali e ele se distraiu com o susto, né? Porque deve ter dado aquele trovejão grande. Eu creio que deu aquele relâmpago assim, mais ou menos no meio
daquela tempestade toda, porque Pedro estava andando por sobre as águas, de repente deu aquele trovejão, mas ele esqueceu que Jesus estava ali, de frente dele. Ele se esqueceu. Você se esqueceu quem é Jesus na sua vida. Nós esquecemos quem é Deus na nossa vida. De alguma forma, naquela coisa toda, daquela bagunça que estava naquele rio, naquele mar, naquela madrugada, porque já era alta hora da madrugada. Então Jesus ali de frente com Pedro, de repente deu aquele trovejão e Pedro se assustou e ele olhou para aquilo porque ele ficou com medo. Então, como ele olhou, ele se distraiu, ele esqueceu que Jesus estava ali, que Jesus estava amparando ele. Então por isso ele afundou. Mas ele afundou, ele gritou: Jesus, socorro, socorro! E Jesus pegou na mão de Pedro e tirou ele, subiu ele e colocou ele no barco novamente. Ei, qual que é a sua comodidade? Saia da zona de conforto. Nós precisamos sair da zona de conforto, porque o que Jesus tem para mim e para você não está aqui fechado entre quatro paredes. Jesus fala: eu tenho para te dar, eu sou seu Deus, você me pediu e eu estou aqui. Quando Pedro falou para Jesus: já que é tu mesmo, ele duvidou de Jesus. Mas Jesus não ficou triste com isso, ele falou: então vem até mim. Ele pediu: faz com que eu vá até ti. E Jesus fez: vem, que eu estou aqui. E ele foi, caminhando por sobre as águas, mas ele se distraiu e afundou. Quando Jesus tem uma promessa na minha vida e na sua, ele cumpre, porque ele é Deus, ele é santo, ele é fiel. Nós ficamos assim, dia aqui, dia aqui, dia aqui, mas Jesus não. Está sempre aqui, Está sempre nesse patamar. Jesus não está aqui e nem está aqui, nem está aqui, nem está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. O que é que você precisa de Jesus para você sair da sua zona de conforto? Saia da sua zona de conforto. É a mesma coisa Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão estava lá no conforto dele, no lar dele, na casa do pai dele. E Jesus falou para Abraão: saia da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Imagine vocês, Abraão já com 75 anos de idade, mas ele estava triste, na casa do pai dele tinha de tudo, não faltava nada para Abraão. Mas o que Abraão queria? Ele queria ter filhos, ele queria ter uma terra que era para ele. E Jesus falou para ele: venha, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te darei. Eu vou te mostrar a terra que eu vou te colocar. E Abraão saiu. Imagina vocês, Abraão deixando o pai dele aos 75 anos de idade. Abraão saiu da parentela dele e foi. Pensa vocês, de dia, Abraão andando ali naquele deserto, aquele sol escaldante. Imagina aquela areia quente queimando o pé de Abraão. Mas Abraão estava ali firme e fiel. E de madrugada, aquele frio, deserto, imagina como deve ser o deserto no frio, de madrugada, aquele frio horroroso. Mas Abraão foi, porque Deus queria fazer de Abraão pai de nações. E Abraão foi. Qual é a sua zona de conforto que te impede de receber aquilo que Deus tem para você? Qual é o conforto que nós precisamos sair, abandonar, para que Deus comece a cumprir na nossa vida aquilo que Ele tem? Ei, vamos sair da nossa zona de conforto. Eu precisava compartilhar com vocês. Eu precisava colocar para vocês de uma maneira que vocês pudessem entender, assim como eu entendi, como o nosso Deus é fiel, como Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Saia da sua zona de conforto, porque o que Deus tem para você está lá fora. Então saia da sua zona de conforto. Que o Senhor nessa manhã, nessa tarde, nessa tarde, que Ele venha falar no seu coração assim como Ele falou no meu. Que Ele venha colocar um despertar dentro de você, assim como Ele colocou dentro de mim, amém? Que você possa compartilhar com mais pessoas que precisam deixar a zona de conforto e ouvir a voz do Senhor. Ouvir o que o Senhor está dizendo. Saia da sua zona de conforto, porque eu te darei, eu porei, eu te darei, eu porei, eu te darei, eu porei, mas venha. Saia do barco, saia da sua zona de conforto, porque eu te darei, eu porei, mas venha.
Saia, saia. O Senhor está dizendo para você, saia. Saia porque eu te darei, eu porei, mas você precisa sair. Amém? Que você possa ter tido o entendimento da palavra do Senhor, que o Senhor possa ter falado no seu coração assim como Ele falou no meu. Assim como Ele causou mudanças aqui dentro, em nome de Jesus, espero que tenha causado no seu também. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele te diminua todos os dias, para que Ele possa crescer cada vez mais em você e através de você. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Boa tarde.